Olá, estamos voltando aí com a nossa oitava videoaula e agora nós vamos tratar de abandono de emprego e ofensas físicas e morais ao superior hierárquico ou qualquer outra pessoa. Vamos tentar entender isso aí. Vamos usar a teoria de Jack Stripador? Vamos lá. Primeiro, abandono de emprego, né, na linha F. Nem sempre é muito fácil de identificar, porque há um elemento subjetivo, a vontade, o ânimos abandonandi, né? Então, esse elemento subjetivo é que vai efetivamente identificar se o contrato ele se rompe por uma vontade do empregador, do empregado, uma vontade mesmo, uma decisão de romper com esse contrato de trabalho. Ele pode estar presente ou não. Há situações em que o empregado não desejou, ele não quis abandonar o trabalho. Ele, às vezes, está motivado por uma situação, por um desrespeito, por um fato que ali ocorreu e ele, nesse caso, ele vai abandonar. Mas, de qualquer forma, se caracteriza, ainda que motivadamente, do ponto de vista emocional, ele desejou abandonar o trabalho. Acontece o seguinte, que a lei não estabelece quanto tempo. Ele pode abandonar uma semana e depois voltar a trabalhar. Quanto tempo é abandono de emprego? Há uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que é a súmula 32, e ela diz que considera-se como abandono de emprego 30 dias de afastamento, de sumiço do empregado de forma ininterrupta. Portanto, não é abandono de emprego aquele empregado que sofre um acidente e que fica internado e que não dá notícias, que sofreu alguma doença, que também está internado e não dá notícia, e que às vezes a família só vai dar notícia muito tempo depois. Então isso não é considerado, porque o elemento fundamental aqui é o ânimos abandonandi, né? É essa vontade de deixar de abandonar o trabalho. Vamos lembrar também, e aqui eu quero voltar um pouquinho na nossa aula anterior, que também não é aquela situação do empregado sair, vou embora, porque aí se caracteriza um ato de insubordinação, provavelmente, ou talvez de indisciplina, mas de insubordinação, de não fazer o que tem que fazer, ou de disciplina, ou até de desídia, conforme o caso. Mas ele é um empregado que deixa o trabalho, vamos usar uma expressão mais apropriada, ele larga o trabalho e vai embora. Então aí não é abandono de emprego. O abandono de emprego, ele tem algumas situações aí que o empregador deve se utilizar para evitar. A primeira delas, como que eu vou caracterizar o abandono de emprego? E se esse empregado, 3 meses depois, 1 ano depois, ou até 2 anos, ele tem um prazo prescricional de 2 anos, ele ingressar na justiça sob a alegação de que foi dispensado imotivadamente e até aquela data não havia recebido as parcelas resilitórias. Ele não tem a comunicação de dispensa, não tem o pedido de demissão, não tem salários pagos, né? Nesse caso, o empregador, para se proteger, ele pode adotar e deve 2 alternativas. A primeira delas é tentar enviar um telegrama ou uma carta, sempre com aviso de recebimento, e no telegrama com o teor, com o conteúdo, contendo o retorno do conteúdo e que a certeza de que ele recebeu. Porque aí o empregador pode se resguardar de que ele chamou o empregado de volta, tentou entender o que estava acontecendo. Feito isso, o empregador deve consignar, fazer uma ação de consignação em juízo e consignar as parcelas devidas, se houver, que não são resilitórias. Vamos lembrar que resilição é uma terminologia apropriada àqueles contratos que finalizam por pedido de demissão ou demissão imotivada.
Já a justa causa, ele se rompe, ele se finaliza pela resolução do contrato. Então, e nesse caso aí, quando ele vai fazer o depósito das parcelas oriundas da justa causa, o empregado só tem direito àqueles direitos que já foram vencidos, que já estão vencidos, férias vencidas, 13º vencido e ele não, porventura, não tenha recebido, e salários dos dias ou do período que ele trabalhou, porque os proporcionais não lhe são devidos. Então, esses são dois cuidados aí muito importantes que tem que ser atentado. E o que eu vejo muito, e vocês certamente também veem, é aquela publicação em jornal local. Comunica-se que fulano abandonou o emprego, convoca-se para retornar ao trabalho sob pena de declarar justa causa, etc. Tal. Isso daí não resolve. Isso aí não resolve porque o empregado não necessariamente, ele não tem prova de que o empregado leu. O empregador precisa se resguardar, porque o ônus da prova, vamos lembrar que o ônus da prova da justa causa é sempre do empregador, né? O que o empregado faz é uma contraprova, mas a prova da justa causa é do empregador. Então, nessa perspectiva, ele precisa se resguardar de que ele comunicou sim ao empregador a justa causa, comunicou ao empregado de que ele vai aplicar a justa causa, de que ele está convocando para retornar ao trabalho. Mas e se esse empregado volta com 15 dias? Eu sou obrigada a aceitar? Eu sou obrigada a aceitar um empregado que voltou 15 dias após? Olha, talvez você não precisa aceitar, mas com certeza não vai se configurar o abandono de emprego. Porque embora a lei não diga o tempo, o prazo, os dias, coube a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, através da súmula 32, mediar aí um prazo de um mês, né? 30 dias. Ela não usa a expressão mês, ela usa 30 dias. Então, esse é um ponto que eu acho que precisa ser muito bem cuidado. E agora nós vamos falar sobre o inciso, a linha J e K. Elas são muito parecidas, mas o que difere é o destinatário. Quem são os destinatários? Mas tem umas peculiaridadezinhas. Vamos lá. Constitui-se motivo para justa causa o ato lesivo da honra ou da boa fama praticados no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em casos de legítima defesa própria ou de outrem. Já na linha K, ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticada contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria de outro. Bom, vamos ver aqui primeiro por que essa distinção, um na linha J, outro na linha K. Na linha J, o tipo está a dizer sobre a prática de ato lesivo à honra e à boa fama ou ofensa física a qualquer pessoa no serviço, entre aspas. Aqui a gente precisa fazer uma explicação. Salvo em caso de legítima defesa. Veja que os dois tipos ressalvam se houver uma legítima defesa, quer dizer, um contra-ataque ou um ataque para se defender do próprio empregado ou de outrem que ele esteja defendendo. Aí exclui esse tipo. Mas vamos lembrar que tem também a questão da culpa recíproca, né? Tem, que não é justa causa, mas existe a previsão da culpa recíproca. Bom, voltando. Na linha J, qual é o destinatário desses atos que se não for a hipótese de legítima defesa, é considerado motivo para justa causa? Qualquer pessoa no serviço. O que significa dizer que não precisa necessariamente
ser um empregado, ser um colega de trabalho, ser, nessa hipótese aqui, o superior hierárquico. Nessa hipótese aqui, é qualquer pessoa que esteja no ambiente de trabalho. Então, vamos pensar aqui do exemplo do motorista. Um caso que, inclusive, eu tive, consegui afastar a justa causa em razão da aplicação inadequada dos requisitos, que o motorista, foi motorista não, foi o cobrador, ele se indispõe com uma passageira que por causa de não me lembro o detalhe, mas por causa do dinheiro, parece que ela estava com uma nota alta de R$100 e ele não tinha troco, ela revidou, falou, mas como? Vocês têm que ter o troco, vocês são uma empresa, tem que ter um troco. Ele falou, mas eu não tenho, eu não sou obrigada a ter, aquela coisa toda. E ali, desse desentendimento em razão de uma banalidade, desencadeou, ela pagou, e ele disse assim, olha, quando a senhora descer, eu faço o troco e dou para a senhora. Não, mas eu não vou esperar, que não sei o quê, que pode descer, que pode ter o troco, vou ter que esperar. E ficou ali meio que um bate-boca, mas ela se aquietou e sentou no banco dela e ficou aguardando. O banco um ônibus de circulação municipal, dentro do mesmo município. Mas o que aconteceu? Ela ficou lá atrás resmungando. Ela ficou resmungando e nisso ele começou a revidar. Ele começou também entre um passageiro e outro, e na hora que acalmou, ele falou, mas a senhora é isso, é aquilo. E ele veio trazendo aí trouxe para ela, falou assim, mas a senhora também, eu já conheço, a senhora é useira e viseira em fazer isso, aposto que a senhora está indo para tá com essa pressa toda, aposto que a senhora está indo para um bordel. Olha a infelicidade dele de falar. Ela provocou muito. Os depoimentos falam muito nisso. Aposto que a senhora está indo trabalhar num bordel. Só pode com essa pressa toda. Está esperando um cliente? Aí a coisa não prestou, né? O motorista teve que parar o ônibus e teve que acalmar a situação, porque o cobrador ficou muito exaltado. Foi uma justa causa, a empresa deu, porque a empresa de ônibus, eu tenho muita ação de ônibus, a empresa deu não foi numa capital, a empresa deu essa justa causa, nós fomos para o tribunal, mas nós conseguimos afastar essa justa causa, por quê? Porque houve um perdão tácito. A falta foi apurada, ele continuou trabalhando e ficou por isso mesmo. Então houve um perdão tácito, logo não houve aquele requisito da imediatidade, não houve a pronta resposta para a conduta faltosa daquele empregado. Bom, aí eu já entrei no exemplo, mas nesse caso nós precisamos identificar, né, o que são essas condutas faltosas. Primeiro que calúnia, são crimes catalogado no Código Penal. A calúnia, catalogado no artigo 138 do Código Penal. A injúria, no 140. E a difamação, no 139. Agora, inclusive, tem a injúria racial, que é uma alteração aí, a injúria racial, tanto com palavras quanto com gestos, tá? Então, esse tipo penal aí, que o empregado pode praticar, não precisa ser com palavras, pode também ser com gestos, tá? Então, vejo que aqui, nesse caso, a empresa dispensou esse empregador, deu uma justa causa por injúria. E nós conseguimos reverter. Claro que foi uma justa causa, induvidosamente, mas nós conseguimos reverter pela inadequada aplicação. Muito bem. Aí, nós vamos agora, então vejam
que aqui nesse caso que eu contei para vocês, não foi em face de um superior hierárquico. A injúria foi destinada a um terceiro, mas no ambiente de trabalho, porque o tipo fala no serviço. E esse trabalhador, ele estava em serviço. Mas acontece que a doutrina admite, e eu concordo plenamente, que não precisa estar dentro do trabalho, está no ambiente onde a atividade laboral é efetivamente exercida. Vamos imaginar que o empregado, ele possa, aí eu vou apresentar duas hipóteses, aí não é um caso que eu tive não, são hipóteses mesmo. Vamos imaginar que o empregado esteja no percurso da empresa, né, localizada no difícil acesso, né, aquelas horas íntimas, né, que a lei 13.467 tirou, considerando como horas extras, né, se não estiver dentro da jornada. E aí esse empregado está meia hora dentro desse percurso num ônibus da própria empresa, levando para o trabalho. Ele não está ativo. Ele não está ativo. Agora, a legislação, a 13.467, até entende que esse horário tem que estar dentro das 8 horas de trabalho. Eu acho que isso vai ter uma mudança, porque o Tribunal Superior do Trabalho ainda não fez uma revisão das súmulas, né? E existe uma súmula das horas íntimas, e vai ter que adequar a Lei 13.467 à reforma trabalhista, mas ainda não foi feita. E ao fazer, a lei por si só, ela já considera que está dentro da jornada, que é horário de trabalho. Nessa perspectiva, horário de trabalho, é horário de trabalho, o tipo aqui está perfeitamente enquadrado. Mas vamos pensar na perspectiva anterior à Lei 13.467, sob a égide da súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que fala que esse horário ele não pode ser computado dentro da jornada. Mas aí tem vários requisitos ali, né? A súmula é a 90, se não me engano, ela tem vários requisitos, falando que tem que ser empresa de local de difícil acesso, não servido por transporte público, etc e tal. Então vamos supor que ali aconteça ou uma agressão física, uma ofensa física, um empurrão, que não precisa inclusive deixar marca, aconteça um empurrão, uma ofensa física a um colega de trabalho. Não foi dentro da empresa, mas foi nas imediações e foi em razão ali do trabalho. Pode nem ter sido provocado pelo trabalho, pode ter sido um assunto extra profissional que veio a lume. Então aí eu entendo, e a doutrina também, que é motivo de justa causa, eles estavam se encaminhando para o trabalho. Mas se não for um colega de trabalho, se for o motorista, que não tem nada a ver, ele é um terceirizado e ele sofre um ataque à sua honra ou à sua fama, à sua boa fama. Também, vejam bem vocês, que não se faz necessário que ele esteja dentro do ambiente de trabalho. Então, ele é um tipo que ele precisa ser muito bem pensado, porque o direito do trabalho, e esse é o grande papel da jurisprudência e da doutrina, o direito do trabalho, direito nenhum, ele é hermético, ele comporta interpretações. E nesse campo da aplicação da justa causa patronal ou profissional, como das alterações do contrato, ou como diversos temas do direito do trabalho, diversos conteúdos do direito do trabalho, eles são muito voláteis, muito flexíveis, eles dependem muito de como o caso efetivamente acontece e como ele é provado. Às vezes um fato ocorreu, mas não houve a prova, né? Então, vai variar muito. Vocês vão achar, como eu disse no vídeo anterior, o ato de insubordinação sendo entendido em algum momento pelo tribunal e o tribunal manteve a decisão do empregador de chamar de mau procedimento. Outro aspecto, bom, aí a linha K vai falar as mesmas coisas, ato lesivo da honra
ou da boa fama, ou ofensas físicas praticadas contra o empregador ou superior hierárquico, salvo em caso de legítima defesa. Bom, aqui não é mais um terceiro e não é mais qualquer pessoa, ou um terceiro, ou um cliente, ou um terceiro cliente, ou um colega de trabalho. Aqui especificamente é dirigido ao chefe, ao superior hierárquico, seja chefe do departamento, seja gerente da empresa, seja sócio, seja o diretor, seja o gestor, seja um preposto nomeado que for, que se sofrer por um empregado qualquer ato lesivo à sua honra ou à boa fama, é considerado motivo para justa causa. Aqui nós precisamos também lembrar o seguinte, aqui, nesse tipo, não fala que é em serviço. Olha que aqui já é curioso. No primeiro tipo, contra qualquer pessoa, ele fala especificamente que é em serviço. E aí nós mostramos alguns contornos que pode fugir um pouco dessa expressão em serviço e que legitima a justa causa. Mas aqui não diz nada. Praticado contra o empregador e superior hierárquico, salvo legítima defesa. Isso significa dizer que se esse empregado fora da empresa, numa festa, por exemplo, de final de ano, ele agride fisicamente, ele se desentende, não importa se bebeu, não importa se não bebeu, já estou aí criando uma historinha, mas se não diz que é em serviço, a gente pode voar aí na nossa criatividade, embora eu tenha vários casos, eu tenho um de agressão física gravíssima contra um superior hierárquico. Mas veja bem que nesse tipo, e a gente precisa fazer essa distinção, não estabelece que é dentro do ambiente de trabalho, ou em serviço, ou nas imediações. Mas aqui ele vai dizer que é em qualquer ambiente. Então, numa festa da empresa, uma festa de final de ano, de confraternização, seja o que for, um determinado empregado resolve agredir fisicamente. Porque bebeu, porque não bebeu, porque a conversa não estava boa, porque a conversa esquentou, agredir fisicamente o seu superior hierárquico. Ele já estava acumulando algumas reservas, né? E numa oportunidade ele desfere socos, pontapés e agressões contra esse superior hierárquico. É motivo para justa causa. Mas vamos lembrar que esse superior hierárquico, se for também empregado, aí que a gente precisa, às vezes, viajar um pouco mais. Se esse superior hierárquico for o gerente dele ou o chefe de departamento, também empregado, então, se for uma agressão física, nós estamos diante de 2 empregados. E se esses 2 empregados mutuamente se agridem, tanto fisicamente, tanto em respostas verbais, em atos de calúnia, de difamação, que seja, se houver uma troca aí, não se sabe de onde partiu a agressão, a justa causa ela vai existir sim, mas ela deverá ser aplicada aos 2, porque ambos são empregados e ambos se agrediram mutuamente. Bom, mas a empresa decide aplicar a justa causa, progressão física ou moral somente ao subalterno, aquele que começou a briga. Nesse caso, a justa causa pode ser afastada porque operou-se aí a discriminação. E nós vimos lá no nosso primeiro videoaula que não pode haver discriminação. Lembraram disso? Olha como esse requisito ele é muito importante. Não pode haver discriminação. Se os 2 se agrediram, manda os 2 embora.
E eu tive um caso assim que eu afastei a justa causa exatamente por isso. Era uma confecção, trabalhavam diversas costureiras e a minha cliente, ela se desentendeu com a gerente dela e começaram a brigar, começaram a agredir moralmente uma a outra. Isso começou num dia, terminou no outro e acabou no terceiro. No terceiro, a sócia despediu a minha cliente. Mas acontece que eu consegui afastar a justa causa, porque as duas eu consegui provar. Bom, aí entra também no campo da prova. Eu consegui provar que a gerente revidava as agressões morais. Inclusive, a minha cliente chegou a sair com uma tesoura na mão, numa ameaça, uma tentativa, né? Claro que ela não ia fazer, mas não sei se não ia, mas ela tentou, ela ameaçou, claro que não desferiu o golpe, mas ela chegou a ameaçar. Então é muito importante nesse caso. Bom, e quando que não seria uma justa causa? Quando que seria uma justa causa? Bom, se for o chefe, o dono, o sócio, ele vai mandar embora por justa causa. Ah, mas ele revidou. Bom, aí pode ter uma justa causa recíproca, porque o empregado não pode dar essa justa causa no empregador. E também não é justo não saber quem que agrediu quem. E aí está capitulado lá também, numa das formas de finalização do contrato, a justa causa recíproca. Na justa causa recíproca, esse empregado não perde tudo, não perde completamente. Ele vai ter metade o aviso prévio, vai ter metade do aviso prévio, vai ter metade da multa dos 40%, ele vai receber partes aí dos direitos dele, porque também não se pode provar que foi só ele que agrediu. E nessa linha aí, eu tive um caso de um empregado que ele foi agredido pelo gerente, ele levou um soco no rosto, soco mesmo, de um gerente, e ele não revidou, ele abaixou a cabeça. A empresa não mandou o gerente embora, porque ela é muito competente, etc e tal. Bom, também com esses métodos, né, de competência, ele não tinha nada. Talvez ele impusesse aí o terror. Mas o fato é que a empresa não mandou esse gerente embora, mas também não mandou o meu cliente. E depois entrou na justiça para reclamar por outras coisas. Mas ele não saiu da empresa, ele ficou. Ele falou, doutora, eu não podia revidar. Eu não podia revidar porque eu estava construindo a minha casa na época. Se eu revidasse, eu sabia que era justa causa e ia perder tudo. E por causa disso, que o gerente, exatamente, ele usou desse conhecimento dele, usou da minha necessidade, se aproveitou da minha necessidade para me agredir fisicamente. E eu tive que ficar quieto, embutir essa humilhação, essa agressão. Então vocês viram que a gente pode passear dentro desses tipos que eles não são herméticos. E agora eu mostrei para vocês as possibilidades de culpa recíproca e a possibilidade de agressão sem revide e a possibilidade e a situação, caso real, a situação de agressões mútuas em que ocorre aí a necessária dispensa de ambos ser empregados. Se empregado e patrão, especificamente, aí pode se estar diante de uma justa causa recíproca, porque o empregado vai para a justiça e dizer, mas ele também me agrediu, mas eu só revidei. Não, eu comecei, mas ele continuou. Quando eu quis parar, ele não quis. Então veja que o direito ele é muito interessante e nesses casos é muito importante se dosar lá o princípio da proporcionalidade. É claro que uma agressão física ela é por si só grave, uma agressão moral, né, ela também é grave porque ela macula ali a dignidade, a intimidade, dependendo da situação desse trabalhador. Então é muito importante que realmente seja reprimido. E vamos lembrar que a justa causa, ela tem assim esse caráter muito pedagógico, muito pedagógico. Não é que para que os outros não façam, é um caráter pedagógico, é uma punição por um ato
um desrespeito a uma cláusula contratual, né? E uma cláusula social, de bom relacionamento social, sobretudo nesses dois tipos aqui que nós vimos, de agressões físicas e morais contra terceiros, contra qualquer pessoa no ambiente do trabalho, nas imediações, ou contra seus superiores hierárquicos em qualquer lugar, porque o tipo não está a dizer que especificamente é ali. Ok? Eu acho que nós conseguimos tratar desses 3 tipos aí nessa videoaula e aguardo vocês na próxima videoaula.